Eu sei que a hora mais legal de toda a reforma, de toda a obra, é ir lá e escolher os revestimentos. Mas toma muito cuidado. Fica aqui que eu vou te explicar o porquê disso. Oi, gente! Gente, nosso primeiro dia oficialmente de volta ao escritório e eu tô gravando um dos vídeos mais legais dessa série para vocês. Então, serão bem-vindos ao Over Arquitetura. Aqui a gente quer criar mais do que um canal, mais do que vídeos, um movimento de gente que realmente se importa, que está criando os seus lares com intenção, com muito carinho, com muito afeto e que quer significado, quer propósito. Então, para você que acabou de chegar aqui, eu sou Anne Oliveira, eu sou designer e uma das sócias da Over Arquitetura. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, no Prado, e hoje a gente vai falar de uma parte essencial e uma das partes mais legais de toda a reforma, que são os revestimentos. Então, já vou te pedir aquele apoio aqui para o nosso trabalho, já se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o seu like, que a gente está entregando muita coisa boa, principalmente nessa série agora. A gente está fazendo uma série, esse é o 4º vídeo da nossa série Reformando. Se você ainda não viu os outros 3, a gente vai deixar os cards aqui. E tem vários outros conteúdos aqui no nosso canal que vão te ajudar muito nesse empreendimento que é formar um lar. Então fica com a gente. Então, você tá aí pensando na reforma da sua casa e chegou nessa parte que é a parte que todo mundo sonha, todo mundo adora, revestimento. Já dá aquele ciricutico, né, pra ir naquela mega loja de construção, que não vou citar o nome aqui, mas você sabe muito bem do que eu tô falando, que eu sei. Já dá aquele ciricutico, aquela vontade de ir lá, olhar tudo, passar a mão. Não sei se vocês são desses, mas eu sou dessas que eu passo assim, ó, fazendo assim nos revestimentos, com a mãozinha assim, ó, pra sentir, pra realmente escolher essa cara, né? Os revestimentos, eles vão dando essa liga ali pra casa, vão dando essa cara nova que a gente quer dentro da nossa reforma. Acho que o primeiro ponto a se pensar quando você vai escolher um revestimento aí pra sua reforma, para sua obra, é obviamente, eu acho que é o item mais falado, que eu falei muito no último vídeo, que eu falei um pouquinho sobre infraestrutura, é a qualidade daquele revestimento dentro da sua intenção. Por que eu tô falando a qualidade dentro da sua intenção? Porque existe uma gama enorme, vários tipos de revestimento. Eu separei aqui do escritório um monte de coisas que eu vou mostrar para vocês, que vão desde a revestimentos para piso, né? A gente sempre pensa muito em piso quando a gente fala de revestimento, mas também tem os revestimentos de parede. Coisas que podem, materiais que podem ser aplicados nos dois, piso, parede, até no teto, enfim. E o quanto que é importante você entender qual que é a sua intenção dentro daquele espaço. Vou citar um exemplo. Hoje em dia nada, né? Já há alguns bons anos. Há uma década, mais ou menos, a gente está nessa mega febre do porcelanato. Então o pessoal tá sentando porcelanato em tudo. Entra, comprei um apartamento, comprei uma casa nova, qual que vai ser o porcelanato que eu vou comprar? E aí vou citar, inclusive, trazendo aqui um material que foi um resto da obra da minha casa, para exemplificar um pouquinho. Eu vi, inclusive, alguns tiveram vizinhos de prédios das redondezas que fizeram uma mega reforma e trocaram o piso, mas quando a gente foi pensar no layout lá da minha casa, do meu apartamento, né? Inclusive tem vídeo da reforma, a Rafa mostrou um pouquinho da reforma aqui no canal, a gente vai deixar o card aqui pra você dar uma olhada. E a gente questionou muito, porque a gente viu de alguns vizinhos que tava meio danificado. O do nosso apartamento tinha alguns pontos que estavam um pouquinho danificados, a gente fez uma integração das duas salas, a gente quebrou a parede, né? Mas, no fim de contas, apesar de muita gente, inclusive, perguntar, tipo, mas por que vocês não colocam porcelanato? Vai ser muito mais fácil de limpar, etc e tal. No fim de contas, a gente decidiu por manter o piso existente lá. Porque lá, voltando ao que a gente tem falado lá desde o primeiro vídeo da nossa série, qual que é a nossa intenção dentro daquele apartamento? A nossa intenção era de que todo mundo que chega, a gente não, na minha casa, eu e as pessoas que moram comigo, nós não somos pessoas de receber muita gente, nós somos bem assim, do nosso jeitinho, a gente gosta de ficar em casa, quietinho, a gente gosta de fazer as nossas coisas, são poucas as pessoas que a gente
traz para nossa casa, porque para a gente trazer para dentro da nossa casa tem que ser pessoas que a gente tem muita confiança, que a gente realmente tem uma história, tem uma conexão muito forte. E a gente quer que todo mundo que entra na nossa casa se sinta muito em casa. E por isso, pra gente, foi tão importante manter esse piso. Porque pra gente, a gente olhava para aquele piso e a gente pensava que ele, assim, a sensação que dava pra gente era de que esse piso era um convite pra gente realmente... Sabe aquele sentimento de chegar em casa? A gente tá agora nesses anos pós-pandemia, né, em que ali... Toda vez que a gente saía era chegar em casa, tirar toda a roupa da rua e tudo ficava assim pra fora, exatamente para não correr o risco de contaminar. Então chegar em casa era aquela sensação assim de alívio, né? Você tirava a máscara, tirava o sapato, tirava a roupa de rua e você, ufa, agora eu posso respirar tranquilo. E é essa sensação que a gente buscava na nossa casa. E por isso a gente manteve esse piso. Então por isso que a gente está reforçando tanto. E mais uma vez, hoje que a gente está falando de revestimento, eu reforço. Qual é a sua intenção? A sua casa está sendo reformada, você está construindo, você está reformando, fazendo uma obra no seu apartamento. Para quê? Porque isso vai ser o grande norte, né? E aí, a gente tem que pensar em várias características, porque hoje a gente tem várias opções. A gente tem piso cerâmico, a gente tem porcelanato, a gente tem piso de madeira mesmo, né, os assoalhos de madeira, tacos. A gente tem o piso laminado, a gente tem pisos de pedras, né, granitos, mármores, enfim, a gente tem cimento queimado, a gente tem inclusive hoje texturas de cimento queimado similares para o piso, a gente tem piso vinílico e cada um tem uma função diferente. Eu trouxe aqui para vocês, vou pegar aqui. Vou fazer um comparativo. Eu trouxe aqui para vocês, inclusive, para mostrar que, assim, o porquê que a intenção é importante, porque até nisso, assim, hoje a gente pensa muito pelo lado da estética, exatamente porque a gente tem muita opção e a gente vê tudo muito nas lojas, em muita quantidade, né? A gente tem muitas quantidades de muitos fornecedores diferentes, com toda a faixa de preços diferentes. Mas qual que é a característica e qual que é o nível de qualidade que você deseja dentro daquilo? Porque, por exemplo, aqui a gente tem 3 tipos diferentes de pisos que a estética, você olha assim só pelo visual, seria muito parecida, né? Que são 3 pisos amadeirados, mas que a gente tem um resultado completamente diferente. Aqui, por exemplo, a gente tem um vinílico. O piso vinílico, ele é feito, ele lembra uma borracha, sabe? Ele até, esse aqui tá mais rígido, mas tem uns até que dobram um pouquinho. E ele é bom por quê? Porque a gente consegue ter uma facilidade maior de limpeza, etc e tal. A gente tem um laminado que foi muito comum ali na década de 2000. Hoje tem muitos apartamentos, 2000, 2010, enfim, que inclusive as construtoras entregam os quartos nesse piso, que é uma coisa que eu particularmente gosto no sentido do toque, porque ele é um piso que é quente, né? Não é igual um porcelanato que é gelado. Mas você tem o porém de que, ó... Tô fazendo perto do microfone, que aí dá pra vocês ouvirem. Ó. O ruído. E a gente tem essa peça aqui, inclusive, foi uma peça retirada lá do meu apartamento. Que é o piso de madeira. Que, ó, o ruído é muito menor. O toque eu acho mais agradável, mas ele realmente, assim, em relação a... isso aqui, ou a um porcelanato, vou pegar porcelanato, só um minuto. Ou em relação ao porcelanato é menos prático. O prático, assim, de forma óbvia, né? Porque eu tenho achado ele, assim, suja muito pelas características do entorno, né? No meu caso, eu tenho 2 lotes ao lado, então o apartamento acaba sujando muito, mas assim, em termos de manutenção, eu acho que tem sido tanto quanto... Eu acho até mais simples do que a outra casa em que eu morava, que era cerâmica. Então, assim, bom pra quem? Bom pra quê? Por isso que eu te falo da sua intenção. Porque, às vezes, assim, hoje em dia tem se pensado muito essa coisa do vai direto no porcelanato porque é prático, porque é útil, porque é... enfim. E não necessariamente, né? Hoje, por exemplo, a gente tem muito mais trabalho para manter a cozinha limpa, que é de um porcelanato, do que para manter o resto limpo, que é de madeira. Então, assim... tem que ter essa intenção. E aí também eu te convido a pensar não só nesse ponto da qualidade ali do imediato, mas também a longo prazo. Porque, por exemplo, vou pegar de novo
A amostra do piso lá de casa. Esse é um piso que tem 40 anos de idade. E o piso está perfeito. A gente fez um tratamento ali na época da reforma, está perfeito. E a gente tem outros pisos que vão oferecer tipos de durabilidade diferentes, sabe? Então é importante você ver, assim, ir além da estética, ir além da aparência para pensar quais são os seus desejos, qual é o estilo de vida que você quer viver ali e como que você vai caminhar. Porque, por exemplo, eu sei que isso funciona pra gente também porque a gente tem gatos. Porque nós somos uma família pequena e que nós temos gatos. Gatos são bichos que têm um hábito extremamente assim, eles são muito meticulosos. Eles só fazem o xixi e o cocô naquele lugar deles, só comem naquele lugar deles. Então é muito mais tranquilo do que, por exemplo, quem tem um cachorro. A prima do Pedro tem um cachorro que, tadinho, o bichinho, ele não, enfim, ele faz xixi na casa inteira. Pra ela nunca funcionaria ter, né? Se ela quer viver uma vida tranquila, em paz, sem ter que passar o dia inteiro limpando a casa, ela jamais poderia ter um piso de taco ou um piso laminado, né? Então tem que se pensar mesmo assim, qual que é o seu estilo de vida. E sair realmente um pouquinho do óbvio, entender. Eu aconselho muito também a pensar no que você tem hoje. O que te incomoda no que você tem hoje? Na casa em que eu morava antes, por exemplo, me incomodava muito, a gente tinha um piso de cerâmica, que era um piso branco, que assim, não importava o que a gente fazia, ele sempre estava com cara de sujo. Não adiantava, assim, a gente lavava o piso. Eu sou a pessoa que, assim, eu sou muito, quando eu pego pra fazer, eu sou muito meticulosa. Então, eu varria os meus dias da faxina, eu varria, assim, tipo, 3 vezes, passava pano 3 vezes. Depois que eu terminava tudo, eu voltava e passava outro pano de novo, com cheirinho pra casa ficar toda cheirosa, gostosa. E eu ficava assim, eu morria e eu ainda ficava insatisfeita porque o piso estava com cara de sujo. Então eu tô citando esse exemplo para você entender que é importante você entender quem você é, os seus hábitos e os hábitos das pessoas que moram ali com você, para saber escolher com qualidade e com funcionalidade. E aí eu vou te falar, eu já puxei muita sardinha aqui lá do AP Sementes, que eu sou suspeita porque eu sou fã, mas é porque realmente assim, eu acho que a gente conseguiu consolidar muitos dos nossos valores nele. Para te falar da parte 2, que é sobre pensar e valorizar e respeitar a história dessa casa ou desse apartamento. A gente recebe muito, a gente tem recebido, né, clientes que vêm de casas antigas, enfim, apartamentos antigos. E é muito legal poder ver a história que está sendo contada ali. E poder ver também um pouquinho desses elementos que estão atravessando ali o teste do tempo, que estão mostrando o seu valor para muito além da estética daquele momento, da tendência daquele momento, mas nesse poder de criar essas memórias afetivas e criar um significado específico para quem mora ali. A gente está fazendo um projeto mesmo de uma casa, que foi a casa de infância do cliente, que agora ele está voltando para essa casa para constituir família. A gente está fazendo uma troca de grande parte desse revestimento, sim, por causa de questões estruturais, pelas necessidades desses hábitos deles, mas a gente está mantendo também alguns revestimentos, né? Então, por exemplo, lá tem os banheiros, tem alguns azulejinhos que a gente está mantendo, esses azulejos antigos, algumas louças antigas, enfim. E aí eu quero te convidar a essa reflexão mesmo, do quanto de identidade que você pode trazer para algo, simplesmente respeitando a história daquilo, né? Então eu vou puxar aqui um pedacinho de um azulejo que foi retirado lá do apartamento Sementes para exemplificar um pouquinho. Então aqui eu trouxe esse azulejo do banheiro social, que hoje é o meu banheiro, e a gente precisou sim fazer uma boa reforma, então a gente precisou trocar o piso todo e tal. Mas nós mantivemos e foi ótimo, porque assim, a gente tem uma característica que é super original. É um material que assim, hoje você vai nos lugares e você não acha mais. E é super autêntico e deu uma cara e assim, a gente não ficou com um apartamento... Tem muita gente que tem esse receio, né? De, mas meu apartamento vai ficar com cara de velho, vai parecer assim que minha casa foi feita nos anos 70. E não! A gente conseguiu um resultado que ficou super legal, que ficou contemporâneo, mas que a gente tem esse cheirinho de história, sabe? Autêntico, original. E é muito legal porque a gente vê, assim, a gente sente, é como se realmente, assim, as paredes, elas respiram uma vida, sabe? A gente sente vida naqueles espaços.
E a gente vê que, assim, a história, inclusive, nós sabemos um pouco da história da família que morou ali. Foi de uma família só antes de nós nos mudarmos. E foi uma família que foi muito feliz ali, que cresceu, criou 3 filhos ali dentro daquele apartamento. E hoje nós estamos ali. E tem essa história sensacional que está contida nesses revestimentos ali, nessas partes que estão ali, que nós estamos constituindo outra história e que depois outras pessoas vão constituir. Isso é muito legal, porque é um pouco do tecido social que a gente vai criando, né? Do tecido social, familiar, desse tecido humano que faz com que as construções tenham sentido. E aí eu vou passar para o nosso terceiro ponto, que eu acho que super linka com esses dois que a gente falou, porque é um revestimento que, obviamente, tem muita qualidade. A gente não tinha, quando a gente chegou ao apartamento, a gente não tinha nenhum problema de infiltração, de revestimento estufando, enfim, que tem a ver com instalação, mas também com a qualidade do revestimento, né? E, enfim, os problemas que a gente tinha lá no apartamento eram mais problemas, assim, de uma estrutura que foi feita, que não é mais utilizada hoje, né? Então foi danificada. Então nós precisamos refazer, mas a gente tinha um revestimento de altíssima qualidade que ainda está lá intacto, perfeito, funcionando muito bem para o que foi proposto. A gente tem a autenticidade de ter um banheiro que é único e a gente tem a parte do sensorial, que é a parte 3 que eu queria trazer para vocês, que é essa coisa da experiência. Quando a gente pensa em sensorial, a gente pensa no quê? Nos 5 sentidos, correto? E é muito legal o fato de que a gente tem uma textura que é super, mais uma vez, super autêntica, original. Hoje a gente já não vê, é muito difícil a gente achar revestimentos assim. E a gente conseguiu fazer uma mistura de materiais que trouxe realmente uma experiência específica para aquele espaço. Porque lá a gente está utilizando um revestimento cerâmico, que é um revestimento que tem brilho, né? Que ele é liso. Você vê, tá vendo? Ele tem um brilhozinho. E eu vou pegar o porcelanato, é de outra obra, mas lá a gente utilizou um porcelanato. Inclusive, não estou vilanizando quem usa porcelanato. Inclusive, amo um porcelanato bem usado, tem o seu lugar, sim. É prático, é ótimo e atende a muitos quesitos de qualidade. Vou usar esse de exemplo, que é de outra obra que a gente fez, que é um porcelanato acetinado, então ele é fosquinho, tá vendo? E aí a gente tem essa combinação com os metais que estão ali dentro, com louça. Então o nosso sensorial também é estimulado por todas as superfícies que a gente tem na casa. Então quando você vai pensar nos revestimentos, você tem que pensar nisso também. Qual vai ser o toque que você quer experimentar? Qual é a visão que você quer ter? Quais são os cheiros que você deseja na sua casa? Quais são os ruídos? O que você quer ouvir na sua casa? O que você quer ver? Qual sabor você quer sentir? Qual cheiro você quer sentir? O que você quer tocar na sua casa? Isso é muito importante porque faz toda a diferença. É muito diferente você acordar e colocar o pé num piso de taco, que é quentinho, que tem uma temperatura agradável, para, por exemplo, um piso cerâmico, que é um piso gelado e que, dependendo da época do ano, lá no meu apartamento, por exemplo, ano passado a gente teve um inverno que em alguns momentos teve uma temperatura rigorosíssima para os padrões de Belo Horizonte. E quando a gente chegava no banheiro era terrível, porque porcelanato gelado, mas assim, gelado. Eu falei com as meninas várias vezes que eu queria ter tido assim, tipo, um caixa 3 vezes maior para eu ter feito algum esquema de aquecimento lá no apartamento para colocar aquecimento no piso e nas torneiras, porque assim, gelado, mas absurdamente gelado. Mas a minha experiência para levantar não era tão ruim, porque eu levantava e eu colocava o pezinho num piso de madeira. Muito mais gostoso, né? Então são experiências que muitas vezes a gente esquece quando a gente está planejando uma reforma, porque a gente olha muito ali, a gente está acostumado a ver e pensar na experiência visual. Mas qual que é a sua experiência tátil? Qual que é o toque que você tem? Eu trouxe vários exemplos, eu deixei separados aqui, de coisas, de elementos que são importantes para a gente pensar nisso. Que a gente fala muito, quando a gente fala de revestimento, a gente fala muito de piso, né? A gente sempre lembra muito de piso, que é o óbvio. Mas eu queria te convidar também a pensar na experiência de toque para outras superfícies. Então, por exemplo, paredes, né? A gente tem, por exemplo, em cozinhas, banheiros que a gente usa muito cerâmicas, porcelanatos,
ladrilhos também, mas enfim, que podem ser usados outros materiais. Eu deixei separado aqui alguns revestimentos diferentes que são opções que tem de um fornecedor que a gente ama, que são opções, alguns pode usar em parede, outros em parede e piso, mas tá vendo? Que a gente ganha textura e com isso a gente ganha outra característica, sabe? Eu sempre falo muito com os clientes da importância de a gente pensar em revestir a casa, não só ali no piso ou no rodapé. Opa, caiu aqui. Não só ali com o piso, com o rodapé, que são as questões óbvias, mas pensar que tudo que a gente está colocando de superfície são revestimentos. Então, é aquela pintura, qual que é o tipo de pintura? Hoje a gente tem aquele efeito velvet, por exemplo, que é um efeito que eu amo, porque dá aquela sensação como se fosse um veludinho na parede, né? Que é super gostoso. Eu amo usar em quarto, porque dá essa coisa do aconchego, de você sentir que o espaço está te abraçando, sabe? Então é importante a gente pensar nesses efeitos e nessa sensação que a gente tem ali. Então, por exemplo, eu não poderia utilizar isso aqui num quarto. Até poderia, mas qual que seria a intenção? Por exemplo, a gente já colocou um revestimento parecido em um quarto de um cliente, pouco tempo atrás. Na verdade foi uma pedra, mas que assim, a pedra seria uma superfície parecida com essa. Mas qual que era a ideia? A ideia era de uma casa ali que tem um contato maior com a natureza, então a gente tinha essa diferença de superfícies, né? A gente estava usando uma pedra na parede com um piso de madeira para dar essa sensação do natural mesmo, desse contato com a natureza. A gente tinha as esquadrias, né? A janela, assim, a porta abrindo para a natureza, para aquele monte de árvore, enfim. Então são sensações e são percepções que a gente vai aprimorando e melhorando ali durante o projeto e durante a reforma, e que tem que ser muito bem pensadas. Então eu te convido a pensar quais são as influências que você quer que existam no seu dia a dia, dentro desse sensorial. Você quer um piso, que é inclusive um dos motivos pelos quais eu, no final de contas, defini por manter o taco. Porque o taco a gente tem um ruído menor em relação a outras opções que a gente tinha lá. Na minha casa todo mundo é muito sensível a barulho, a gente não curte muito, então a gente quis manter. Mas assim, pensa bem, qual que é o ruído que você quer, qual que é o toque? Aqui, por exemplo, a gente tem um toque que realmente lembra um pouquinho algo emborrachado e que tem as ranhurinhas, né? É esse o toque que você deseja? É esse cheiro que você deseja também? Quais são as necessidades sensoriais que você tem aí na sua casa? Você gosta? Você é uma pessoa que se importa com barulho ou não? Tá tudo bem se tiver um nívelzinho de ruído ali? Você gosta daquela coisa assim de ver o brilho, né? No sentido de o revestimento ter um brilho. Tem essa cerâmica aqui que a gente trouxe de uma obra também que ela tem esse brilho. Os clientes preferem, a gente utilizou porcelanato acetinado em tudo, mas a gente deixou o cerâmico só na parede por causa desse efeito também. E ficou super legal. Mas foi um localizado exatamente por isso, porque a gente entendia que o brilho não era tão interessante. Então assim, pensa bem, qual que é a percepção que você deseja ter? É o brilho ou talvez seja, prefiro um revestimento fosco e complementar com as texturas, com o tecido do sofá, com uma manta legal, com uma almofada legal, entendendo que tudo isso está estimulando o seu sensorial. Seja a ficar mais tranquilo ou a gerar mais ansiedade também. Lembra que todas essas coisas são estímulos, né? Então, por exemplo, quando você trabalha com muitos revestimentos polidos, né? Você tem um piso polido, aí você tem um revestimento polido na parede, aí você tem um espelho, tudo isso são superfícies que estão refletindo. Aí você coloca aquele monte de luminária no teto e todas essas superfícies estão refletindo, isso gera muito mais informação e muito mais estímulo. Então, para você chegar em casa e descansar, vai ser mais difícil, enquanto que se você trabalha com superfícies com uma menor reflexão, uma menor quantidade de luz, talvez uma luz mais indireta, um revestimento mais tátil, né, como uma texturinha mais assim, tá vendo que ela tem uma... eu esqueci o nome, mas tem uma texturinha, tá vendo? Não sei se focou, tô me sentindo as blogueiras antigas. Mas tá vendo? Tem uma texturinha aqui. Então tudo isso vai contribuir para que o seu corpo ele já vá entrando num modo de maior relaxamento.
Então é importante pensar nesses pontos para que você entenda que, para muito além do que você bate o olho e acha que é bonito, todas essas coisas o seu corpo também está processando. Então, quando você coloca o pé naquele chão gelado, seu corpo está processando aquilo. É um choque para que ele entenda, opa, preciso acordar. Mas essa é a forma que você deseja acordar de manhã? Ou essa é a forma que você deseja dormir, de tipo, tô ali pisando no chão gelado e corro para enfiar debaixo da cama para ficar mais quentinho? Não sei. Tudo isso é muito subjetivo, né? A gente vai fazendo as escolhas conforme as informações que a gente tem. Então, te sugiro, pensa bem, quais são essas experiências? Quero ter um quarto que seja aconchegante, que eu coloque o pé tranquilo ali para fora da cama, que seja quentinho, que eu não tenha aquele choque térmico. Então, quero que seja tudo assim, aquela coisa que eu veja, que eu olhe, que seja um brinco, que seja super limpo e que eu ouça o barulho de uma agulha caindo no chão. Então, todas essas coisas, elas vão direcionar assim. A gente talvez não tenha tanta consciência no nosso dia a dia, mas fazem muita diferença, né? Todas essas coisas são estímulos para o nosso corpo, para o nosso consciente e para o nosso inconsciente, principalmente, para modular o nosso comportamento. Então, são pontos muito importantes. Então, vamos aplicar tudo isso que eu falei? Então, o primeiro ponto que eu te aconselho é: faça uma listinha de todas as coisas que te incomodam hoje. Então, supondo que é o piso da sua sala, por que ele te incomoda? Ah, me incomoda porque suja muito, me incomoda porque ele está muito riscado. Ah, me incomoda porque ele é muito brilhante, ou me incomoda porque ele é muito fosco, me incomoda porque eu limpo e ele não fica limpo. Ou então, faça o contrário também, né? Às vezes você gosta e você vai olhar e falar, eu gosto porque é fácil de limpar, eu gosto porque o rejunte é fininho, então facilita a minha vida, é muito mais prático. Eu gosto porque é um piso frio e eu sou calorento, então eu gosto de chegar em casa e ficar descalço e sentir o chão geladinho. Enfim, faça essa lista mesmo do que funciona de verdade para você, do que não funciona, as percepções que você já teve e o que você entende que você deseja. Ah, eu quero paredes que sejam fáceis de limpar. Eu tenho uma criança em casa que está aprendendo a desenhar, sai desenhando em tudo, pega o lápis de cor, rabisca as paredes, rabisca tudo. Quero algo que seja fácil de limpar, que seja lavável. Beleza, coloque na lista. Vai listando e tipificando, né? Colocando as características disso tudo. E a partir daí, priorize sempre, sempre. Eu estou me repetindo muito nisso, mas é o mais necessário. Priorize a qualidade e a segurança. Então, vai lá e procura por revestimentos dentro dessas características que sejam duráveis, que não vão lascar na aplicação correta. Então, nada de porcelanato polido dentro de box, por exemplo, dentro de banheiro, jamais, porque vai escorregar, vai machucar, enfim. E vai colocando nas aplicações corretas, né? Como eu falei. Pensa direitinho, procura profissionais que vão te dar as informações corretas, questiona mesmo, pergunta pro lojista, pro vendedor que for te atender, pro profissional que está te atendendo, seja arquiteto, designer, engenheiro, enfim. Pergunta até você não ter dúvidas, porque é algo que você vai conviver diariamente, o tempo inteiro. Você vai precisar conviver com aquilo, se sujar é você que vai precisar conviver, se manchar é você que vai precisar conviver. Então, pergunte até a exaustão, até que você tenha certeza, que não tenha nenhuma dúvida de que você está fazendo a escolha certa. E considere sempre bons fornecedores de boa qualidade, que sejam bem reconhecidos, bem avaliados no mercado, que tenham realmente essa boa procedência, que passem por todos os parâmetros de qualidade e de segurança, porque são essas pequenas escolhas que vão moldando e vão definindo esses pontos de segurança mesmo na sua casa. É a diferença de um revestimento bem escolhido e bem aplicado que pode fazer com que o escorregão seja só um escorregão ou se torne um acidente, né? É importante lembrar disso. E aplicar as coisas certas nos lugares certos. Então, nada de, por exemplo, aplicar um porcelanato ali na quina da escada. Não vai funcionar, vai quebrar, vai machucar. Enfim, procure a orientação profissional correta para aplicar cada revestimento no lugar correto. Tá bom? Considere a identidade dos espaços. Então, explore bem os revestimentos que já estão ali. Pensa bem o que dá para aproveitar, o que conversa com a sua história e com a sua intenção.
Eu citei muito aqui o exemplo do AP Sementes, né, porque a gente conseguiu preservar muita coisa, é muita coisa que faz sentido com a nossa história, que conversa com a nossa história, que tem uma história ali no apartamento, que tem uma história com a edificação. Então te aconselho a fazer o mesmo, a pensar direitinho, a ver como essas coisas casam. Talvez você esteja, inclusive, no caminho contrário, né? Tá numa construção nova, num apartamento novo, que é cheio de porcelanato, que quer trazer um elemento histórico. Também considere, sim, a gente tem ótimas opções, tem locais que trabalham, né, com revestimentos antigos, com outros tipos de revestimentos que podem ser explorados, sim. E, enfim, dá para buscar alternativas. Então considere bastante a identidade daquele local, a identidade que você quer trazer para o seu espaço, quais são as memórias que estão ativadas ali dentro e qual que é o afetivo que você quer desenvolver ali dentro. E lembre-se também de explorar e ter cuidado com o sensorial, explorar todas as características que os revestimentos trazem para o espaço, além da característica do visual, né, de você ver e achar bonito, mas também de você tocar e ser agradável ao seu toque em todas as estações do ano, em todas as circunstâncias de uso que você precisa. Se você é uma pessoa que gosta de andar descalço em casa, ou se você tem um cachorro, tem um gato, tem criança, tem idoso em casa, pensa bem nisso. Qual é o sensorial que você vai ter, qual que é o toque, qual que vai ser o barulho que você vai ouvir no contato com aquele revestimento, no contato com aquela parede, no contato com o piso, no contato com aquela bancada que você está utilizando, enfim. Pensa em como vai ser essa relação com o que você vai ouvir, com o que você vai ver, com o que você vai tocar, com o cheiro que você vai sentir. Tudo isso também é importante. E lembra de recapitular isso aqui. Se tiver alguma dúvida, volta, assiste de novo, deixa comentário aqui. Como eu falei lá no comecinho, a gente está fazendo uma série sobre reforma. Esse já é o 4º vídeo, então se você chegou aqui hoje, nesse vídeo, já volta, assiste os outros 3, que tem muita coisa importante. A gente vai entregar muito mais conteúdo importante nos próximos também. Então lembra de inscrever no canal, deixa o seu like para apoiar o nosso trabalho, para criar mesmo essa comunidade. A gente quer estar junto e pertinho de vocês, tá bom? Então comenta aqui embaixo se você teve dúvidas, se teve alguma ideia diferente, para a gente trocar essa ideia mesmo, para a gente conversar, dialogar bastante. E, enfim, tudo isso é para a gente construir juntos. Então, agradeço pela sua atenção, muito obrigada pelo carinho, um beijo, tchau, fique com Deus!